A noite já se estendia há algum tempo quando coloquei o pé na estrada velha. Era 1976, e a cidade de São Mateus, no Espírito Santo, ainda estava silenciosa. Eu, seu Geraldo, tropeiro de longa data, já estava acostumado com os caminhos tortuosos dessa região. Levava mercadorias de um lado para o outro, cruzando as serras e os campos que rodeiam a cidade, sempre nas horas mais escuras. Aquelas viagens noturnas eram mais frescas e tranquilas, longe do calor inclemente que se fazia presente durante o dia. Mas, mesmo assim, havia algo de estranho quando a escuridão se fechava sobre a estrada. A estrada velha, aquela que cortava o campo e se perdia na serra, era o meu lar, mas também o meu pesadelo. Ela tinha um ar solitário, com poucas casas ao longo do caminho e nenhuma alma viva para ser vista depois do entardecer. A cada quilômetro, o silêncio parecia se aprofundar. O único som era o de minhas rédeas batendo levemente e o trotar do cavalo que me acompanhava. Eu me acostumei com essa solidão, mas havia algo naquelas noites que sempre me deixava desconfortável. Os mais velhos, os que já não viajavam mais, falavam em sussurros sobre estranhas aparições nessas mesmas estradas. Diziam que a região era assombrada, que à noite surgiam figuras misteriosas, seres sem explicação. Mas eu nunca dei muita atenção a essas histórias. O medo que eu sentia não vinha de fantasmas ou criaturas, mas da solidão que tomava conta de mim ali, nas estradas escuras e vazias. Porém, em noites como aquela, mesmo os mais céticos como eu, não podiam deixar de se perguntar até onde as histórias que ouviam eram apenas histórias. A estrada estava mais deserta do que o habitual naquela noite. O vento soprava com mais força do que o normal, fazendo as árvores balançarem e deixando um farfalhar constante no ar. O único som que se ouvia era o trotar monótono do cavalo nas pedras e na terra da trilha. Meus olhos estavam acostumados com a escuridão, mas mesmo assim, algo parecia estranho. A escuridão era mais espessa, como se estivesse se fechando sobre mim a cada passo. O céu estava nublado, sem nenhuma estrela para me orientar. O ar estava pesado, e o cheiro de terra úmida se misturava com o silêncio, criando uma sensação sufocante. O cavalo, que sempre foi um bom companheiro nas viagens, parecia mais agitado do que o normal. Suas orelhas se moviam de um lado para o outro, como se estivesse escutando algo que eu não conseguia ouvir. Apertei as rédeas, tentando controlar o animal, mas um calafrio me percorreu a espinha. Havia algo no ar, uma tensão crescente que não podia identificar, mas que me fazia sentir como se estivesse sendo observado. Parei por um momento, escutando atentamente. O vento, as folhas, o som distante de um animal movendo-se na vegetação. Mas havia algo mais, algo que quebrava o ritmo do silêncio. Um som vindo de longe, algo como cascos batendo na estrada, se aproximando lentamente. O coração acelerou e eu me vi forçado a olhar para trás, esperando não ver o que minha mente começava a temer. O som dos cascos crescia cada vez mais forte e eu não sabia de onde vinha. Parei o cavalo tentando ouvir melhor, mas a escuridão tornava tudo mais denso, mais opressor. Quando olhei para a estrada à minha frente, vi uma silhueta. Era um cavaleiro, montado em um cavalo negro, tão grande e imponente que parecia uma sombra viva. Aquele ser estava lá, bem na minha frente, como se tivesse surgido do próprio ar. O cavalo do estranho se movia com uma calma sobrenatural,
seus cascos batendo na terra com uma precisão macabra. Mas o que me fez sentir um frio indescritível foi o rosto do cavaleiro. Onde deveria estar o rosto, o que encontrei foi apenas uma pele lisa e esticada, como se a própria face tivesse sido arrancada, deixando um vazio de terror. Não havia olhos, boca ou qualquer traço humano. Apenas a curvatura de uma pele pálida que parecia refletir a luz da lua de uma maneira distorcida. Senti o coração apertar no peito e, por um momento, não consegui mover o cavalo. A presença daquela criatura era insuportável, como se uma força invisível tivesse me paralisado. O vento ao redor se calou, o mundo todo parecia ter parado, mas os cascos ainda batiam com uma precisão assombrosa. Meu cavalo, que nunca fora temeroso, ficou imóvel, seus olhos arregalados como se estivesse vendo o mesmo que eu. Ele se arrepiou, os músculos tensos, como se estivesse preso por algum feitiço invisível. O cavaleiro, sem dizer uma palavra, estendeu a mão na minha direção e uma onda de fraqueza tomou conta de mim, como se fosse uma sombra que me puxava para longe da realidade. Eu tentei, com todas as forças, puxar as rédeas, mas minha mão parecia incapaz de obedecer. A distância entre nós diminuía e a tensão no ar era palpável. A mão do cavaleiro se estendeu na minha direção e imediatamente uma sensação estranha começou a percorrer meu corpo. Não era dor nem frio, mas algo muito pior. Uma fraqueza profunda, como se toda a energia que eu tinha fosse sugada. Meus músculos começaram a se descontrolar e meus membros ficaram pesados, como se uma força invisível os apertasse. Tentava mover minhas mãos, minha boca, qualquer coisa, mas nada acontecia. Eu estava à mercê dele, daquele ser sem rosto, que não dizia uma palavra, mas cuja presença parecia engolir toda a luz ao redor. A visão ficou turva, como se o mundo à minha volta se diluísse em uma neblina impenetrável. A sensação era de que eu estava sendo atraído para dentro de um poço escuro e não havia forças dentro de mim para lutar contra isso. Eu sentia minha vida sendo drenada. Cada respiração era mais difícil que a anterior, como se o próprio ar estivesse ficando mais espesso, mais difícil de respirar. O cavalo, que até então havia sido meu único companheiro fiel, agora estava tão paralisado quanto eu. Seus olhos estavam fixos no cavaleiro, sem um único movimento, como se ele também estivesse sendo dominado por aquela força maligna. Tentava gritar, tentar qualquer coisa para me salvar, mas a minha voz não saía. Eu estava completamente imóvel, absorvido por algo que não conseguia entender, e a sensação de morte iminente tomou conta de mim. Era como se o tempo tivesse parado, mas eu sabia que, em algum lugar, a vida estava se esvaindo de mim. A paralisia me consumia. Cada segundo parecia se arrastar, uma eternidade de impotência. A mão do cavaleiro estendida parecia sugar toda a minha vontade de lutar, deixando-me à mercê daquela força maligna. Eu sabia que estava à beira do abismo, mas algo dentro de mim começou a se agitar. No fundo da minha mente, uma centelha de resistência se acendeu, algo antigo, algo que eu não sabia que ainda possuía. Uma vontade de lutar pela minha vida, de me libertar daquilo que me aprisionava. Fechei os olhos com força, tentando bloquear tudo ao meu redor. Respirei profundamente, sentindo o ar pesado em meus pulmões, e na escuridão encontrei a última reserva de força que me restava. Não sei de onde veio, mas ela era mais forte que o medo, mais forte que a fraqueza.
Forcei meus dedos a se moverem e então, com uma brutalidade inesperada, agarrei as rédeas do cavalo. Com um puxão violento, fiz o animal dar um passo. Eu mal conseguia entender o que estava fazendo, mas algo dentro de mim não permitia que eu fosse vencido. A sensação de ser puxado para trás pela presença do cavaleiro persistia, como se uma força invisível tentasse me arrastar, mas ao mesmo tempo minha vontade começava a ganhar forma. Eu não podia sucumbir. Não podia. Minha mão tremendo puxou as rédeas novamente, forçando o cavalo a dar mais um passo e outro, até que finalmente o cavalo começou a trotar, fraco, mas em movimento. Quando abri os olhos, o cavaleiro já não estava mais ali. O vazio em meu peito era profundo, mas a sensação de ser consumido havia desaparecido. Olhei para a estrada à minha frente, ofegante e suado. O que acabara de acontecer era real? Eu ainda não sabia, mas a única coisa que eu sabia com certeza era que a luta estava longe de terminar. Mesmo com a estrada à minha frente e a sensação de alívio por estar em movimento novamente, algo dentro de mim não se acalmava. O cavaleiro sem rosto, a sensação de fraqueza, o cheiro de carne podre que parecia me seguir. Tudo isso me consumia, me perseguia. Cada passo que eu dava, cada trote do meu cavalo, parecia ser marcado pela lembrança daquele ser estranho e pela dúvida crescente. O que era aquilo? O que acontecera ali? Eu não conseguia deixar de pensar, mas também não conseguia encontrar respostas. Quando cheguei à próxima vila, tentei falar com alguns moradores. Perguntei, de maneira casual, se tinham ouvido falar de aparições ou coisas estranhas naquela estrada. A princípio, todos tentaram disfarçar o desconforto, mas pude ver nas expressões deles que havia algo que eles não queriam dizer. Olhavam para os lados, para o chão, como se evitassem o assunto a todo custo. Finalmente, uma velha senhora, que já morava na região há mais tempo do que qualquer um, murmurou como se falasse para si mesma: "É o cavaleiro sem rosto. Ninguém pode fugir dele." Fiquei sem palavras. Ela não explicou mais nada e os outros moradores a seguiram com olhares furtivos, mudando de assunto rapidamente. A cada história que ouvia, mais o mistério se aprofundava. Falaram de um espírito vingativo, um cavaleiro perdido entre os mundos, preso a uma estrada que ninguém mais deveria cruzar. O frio na minha espinha aumentava, mas as respostas nunca vinham de forma clara. Algo me dizia que o encontro não tinha terminado, que a estrada ainda guardava segredos. Quando voltei para a estrada, não esperava encontrá-lo novamente. Mas ele estava lá, no mesmo lugar onde tudo havia começado, parado como uma sombra na noite. O cavaleiro, montado em seu cavalo negro, me observava com sua presença silenciosa e imperturbável, como se o tempo não tivesse passado desde o nosso primeiro encontro. A estrada estava quieta, o vento parecia não ousar soprar, e a escuridão estava mais espessa do que nunca, como se o próprio ar tivesse congelado em expectativa. Desta vez, porém, não senti aquela fraqueza que me tomara antes. Algo dentro de mim havia mudado. O medo que antes me imobilizara agora parecia distante, como um eco de algo que eu já não temia mais. Mas a sensação de ser observado, de estar marcado por algo além da compreensão humana, persistia, e eu não podia ignorá-la. A presença daquele cavaleiro parecia me atrair de alguma forma, como se eu tivesse sido escolhido,
como se a estrada me tivesse reservado aquele momento desde o início. O cavaleiro levantou a mão lentamente, como se pedisse algo, ou como se me convocasse para mais uma prova. Eu não sabia o que ele queria, mas não podia mais recuar. Com um impulso, meu corpo reagiu e eu o encarei de frente, sem desviar o olhar. Não havia mais paralisia, nem a sensação de morte iminente. Apenas uma quietude absoluta que parecia nos envolver, como se o tempo tivesse parado ao nosso redor. Então, em um piscar de olhos, ele desapareceu. Não houve som nem movimento, apenas o vazio. O cavalo, o cavaleiro, tudo havia se esfumado como névoa no ar. No entanto, o cheiro de carne podre, aquele cheiro nauseante, ainda estava lá, flutuando no vento. O silêncio que tomou conta da estrada foi mais denso do que nunca. Fiquei parado, sem saber o que realmente acontecera. Não havia explicação, nem conclusão. Só sabia que a estrada ainda estava diante de mim e que o cavaleiro, de alguma forma, não havia partido. Ele me acompanharia para sempre, uma presença silenciosa que jamais se apagaria, uma marca indelével que jamais poderia ser apagada. E a estrada, ela continuaria como sempre, esperando o próximo viajante perdido. Chegamos ao casebre no fim da tarde, no mês de março de 1971. Era uma casinha pequena e simples, situada à beira de um riacho tranquilo, em Alegre, no interior do Espírito Santo. A casa não tinha mais que 2 cômodos, mas era suficiente para nós. Meu marido, que trabalhava na roça, disse que ali seria o nosso lugar, longe da confusão das cidades grandes. O local parecia ideal para quem procurava sossego, e naquele momento parecia que encontramos a paz que tanto buscávamos. O casebre estava isolado, rodeado por uma vasta mata densa. Os sons da natureza eram constantes, e as noites traziam um silêncio profundo, quebrado apenas pelo sussurrar das árvores e o correr da água. Eu me acostumei com isso rapidamente e com o tempo comecei a apreciar a tranquilidade do lugar. Meu marido se ocupava com a lavoura e eu cuidava da casa. A vida parecia simples, mas a paz estava longe de ser total. Algo me incomodava, algo que não conseguia explicar direito. A mata ao redor, que durante o dia parecia ser apenas uma extensão da natureza, à noite tomava uma outra forma, mais escura e inquietante. Sentia, em alguns momentos, que havia algo observando, algo fora de lugar, mas nunca soube dizer o que era exatamente. A sensação de que não estávamos sozinhos crescia a cada noite, mas era algo que tentava afastar, convencendo-me de que era apenas o silêncio da solidão. Afinal, o que mais poderia haver ali, em um lugar tão afastado de tudo e de todos? Numa noite fria e silenciosa, enquanto o vento sussurrava através das árvores e o riacho murmurava suavemente ao fundo, algo se destacou no silêncio da noite. Um som, um choro. Não era forte, mas inconfundível. Vinha da mata, distorcido pelo eco, mas claramente o lamento de um bebê. Era suave, quase doloroso, como se pedisse por ajuda. Aquilo me tirou o sono. Eu tentava me convencer de que não passava de algum animal perdido, mas a tristeza e o desespero naqueles sons me impediam de simplesmente ignorar. Meu marido, que já estava acostumado com a vida simples e sem mistérios, não parecia se importar. Ele disse que era apenas a imaginação, que minha mente estava pregando peças, mas mesmo assim ele não deixava de virar na cama, inquieto,
como se o choro também o tocasse, de alguma forma. No início, tentei racionalizar, dizer a mim mesma que o som poderia ser de algum filhote de animal perdido, talvez um esquilo ou um pássaro. Mas algo naqueles lamentos parecia humano, muito humano. O choro não cessava. Na verdade, parecia aumentar com o passar dos dias. Em algumas noites ele se aproximava, ficando mais forte, mais desesperado. Eu me levantava da cama, tentando localizar a origem daquele som, mas nunca conseguia. Eu me via cada vez mais incomodada e a curiosidade tomou conta de mim. O que seria aquilo? De onde vinha? Eu não podia mais ignorar. Toda noite o choro preenchia o silêncio da nossa casa, transformando o que deveria ser paz em uma tensão crescente. Algo não estava certo, e a sensação de que o som estava mais próximo a cada noite não me deixava em paz. O choro persistia, noite após noite, roubando meu sono e consumindo minha mente. A cada lamento que ecoava pela mata, uma sensação de inquietação se apoderava de mim. Não podia mais ignorar. O som parecia cada vez mais próximo, como se me chamasse, como se aguardasse minha chegada. Meu marido, cansado e já acostumado com minhas inquietações, tentava me tranquilizar. Dizia que era só imaginação, que eu estava exagerando, mas não era só isso. Eu sabia que havia algo errado. Naquela noite, a curiosidade venceu o medo. Enquanto ele dormia tranquilamente, virei-me para a janela e por um instante fiquei parada, ouvindo o choro que se tornava mais desesperado. Levantei-me silenciosamente e, com a lamparina nas mãos, saí da casa. Meu coração batia rápido, uma mistura de medo e curiosidade me impulsionando para frente. O vento estava frio e a escuridão da mata parecia engolir a luz fraca da lamparina. Cada passo que eu dava em direção ao som me fazia sentir mais desconfortável. O choro, como se me guiasse por entre as árvores e os arbustos, afastando-me ainda mais do aconchego da casa. A densa vegetação dificultava a visão e o medo começou a se fazer presente. Mas a curiosidade, como uma força invisível, me empurrava para frente. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber o que estava por trás daqueles lamentos. Não sabia o que encontraria, mas algo me dizia que precisava ir até o fim. O som do choro estava insuportavelmente perto agora, como se estivesse a poucos metros de mim. Eu segui o som, os passos vacilantes e lentos, sentindo o peso da noite cair sobre meus ombros. A floresta, que antes parecia acolhedora, agora se tornava um labirinto de sombras que pareciam me observar. Foi quando vi uma grande árvore, com raízes grossas e retorcidas, que emergiam do solo como se quisessem engolir o que estivesse ao redor. O som parecia vir exatamente de lá. Dentro de um buraco escuro entre as raízes, o choro ecoava, suave, quase implorando por socorro. Eu me agachei, aproximando-me da abertura, e olhei para dentro. Meu coração disparou. No fundo do buraco, algo se movia. Era pequeno, parecia uma criança. Os movimentos eram lentos e contorcidos, como se a criatura estivesse lutando para sair. No começo, pensei que fosse um ser humano, um bebê perdido, mas logo percebi que algo estava errado. Algo não se encaixava. O choro, agora mais angustiante, me fazia querer socorrer aquela criança, mas havia uma estranha sensação que me impedia de ir mais fundo. Quando me abaixei para tentar alcançar o vulto, senti uma mão fria, muito fria, agarrar meu braço. A dor foi instantânea,
como se aquela mão tivesse vindo das profundezas da terra. Eu tentei puxar-me para trás, mas a força daquilo era imensa, como se tivesse sido capturada por algo sobrenatural. Foi então que vi o rosto. Não era uma criança, não era humano. Os olhos enormes e vazios brilharam no escuro, e a boca estava cheia de dentes finos, grotescos e afiados. Ele riu. O riso era cruel, seco, e parecia ressoar na minha cabeça. Uma risada que não parecia deste mundo. O pânico tomou conta de mim. Com todas as forças que restavam, soltei-me, caindo para trás, e corri em direção à casa. O som de meu próprio coração batendo no peito abafava todos os outros sons ao meu redor. Eu não olhei para trás. Sabia que algo horrível estava lá, mas não ousava enfrentar novamente. Corri, não olhei para trás. O medo tomava conta de cada fibra do meu corpo, as pernas tremiam e a respiração parecia faltar. O som do meu coração batendo tão forte, parecia que a própria terra o ouvia. Quando finalmente cheguei ao casebre, a porta estava trancada. Meu marido estava lá, sentado na cadeira, olhando para a noite lá fora. Ao me ver, com o rosto pálido e os olhos arregalados, ele levantou-se imediatamente. "O que aconteceu, mulher?" Ele perguntou, mas minha garganta estava seca, sem palavras. Quando ele viu que eu estava sem conseguir me explicar, ele correu até a porta, trancando-a com força. A raiva surgiu em seu rosto, mas ela não era como antes. Era uma raiva misturada com preocupação. "Você é louca, Maria." O que estava pensando, saindo assim para aquele mato? Não há nada lá, só coisas que você imagina. Suas palavras pareciam ecoar em minha mente, mas não faziam sentido. Como poderia ser só imaginação o que eu tinha visto, o que eu sentira? Eu tentei falar, explicar, mas as palavras não saíam. Tudo o que consegui dizer foi: ele tocou em mim, a criatura, o que eu vi. Ele não acreditou, claro, mas a atmosfera na casa havia mudado. O silêncio pesado da noite se rompendo por um novo choro, mais forte, mais desesperado. Agora, o som parecia vir de dentro da própria casa, como se aquele mal tivesse cruzado a linha entre a mata e o nosso refúgio. O pavor tomou conta de mim novamente. Algo muito pior estava prestes a acontecer. Cada noite, o choro se tornava mais alto, mais próximo, como se ele tivesse invadido nossas paredes. No início, tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas minha mente distorcendo os sons da natureza. Mas logo eu sabia que não era assim. A cada lamento, eu sentia uma presença crescente, algo observando a casa, algo que não estava mais restrito à mata, mas que se arrastava em torno de nós, esperando por algo. Eu não conseguia mais dormir. O choro me perseguia em meus sonhos. Uma melodia angustiante que se entrelaçava com minhas piores lembranças. A criatura, com seus olhos enormes e dentes finos, me rondava em cada esquina de minha mente. Eu me via acordada à noite, tentando ignorar, mas o som se intensificava dentro de mim, em meus pensamentos. Eu sentia que ele estava perto, que estava à minha espreita, dentro da própria casa. Algo havia se movido ali, como se a linha entre o mundo normal e o sobrenatural tivesse se quebrado. Certa noite, acordei com a sensação de que não estava mais sozinha. O choro, que sempre vinha da mata, agora parecia emanar da própria escuridão ao redor da casa. Tremia ao ouvir um som baixo, quase imperceptível, vindo da janela. Quando olhei, vi algo se movendo. Um vulto escuro, espreitando por entre as frestas da janela.
Não era o vento, nem a sombra das árvores. Era a criatura. Ela estava lá, me observando, esperando. O medo apertou meu peito. Queria gritar, queria correr, mas algo me impedia. Eu me sentia impotente. Não importava o que fizesse, ela estava sempre ali, na escuridão. Meu marido, já exausto de minhas queixas e receios, disse com um tom cansado: "Não há nada a fazer, Maria. Você só tem que suportar." Mas eu sabia que ele não entendia. Ele não sentia o que eu sentia. A presença opressiva que parecia tomar conta de tudo. Eu não podia mais escapar. Eu estava exausta. O medo já não era mais uma surpresa, mas uma companhia constante. O choro, aquela presença constante que me consumia, não me deixava mais paz. Eu já não sabia mais o que era real e o que era fruto da minha mente. Cada noite, trancada dentro daquela casa simples, eu tentava bloquear o som, como se pudesse varrê-lo para longe com a força do meu desejo. Mas o choro continuava, como uma marca indelével na minha alma. Eu parei de procurar respostas. Eu parei de lutar contra aquilo. Afinal, já não importava mais o que eu tivesse visto ou ouvido. Eu sabia que minha vida nunca mais seria como antes, que o mistério estava enraizado em mim. O que quer que fosse, a criatura, o choro, o que quer que fosse aquilo que habitava a mata e me atormentava, sempre estaria presente. Eu não poderia escapar. Assim, cada noite, eu me trancava e me fechava naquele pequeno casebre. Tentava fazer com que o som se tornasse distante, apenas um eco fraco que se perdia no ar. Já não me importava mais com o que estava lá fora, mas, por dentro, sentia que algo me observava, que a criatura ainda estava ali, à espreita, aguardando o momento certo para voltar a se revelar. O choro nunca parou. Eu só aprendi a ignorá-lo, a aceitá-lo como parte da minha nova vida. E talvez fosse isso o que eu fosse destinada a fazer. Viver com o desconhecido, com o medo que agora habitava minha casa e minha mente. O dia já havia se despedido quando deixei a vila para trás, carregando o dinheiro das vendas no bolso da calça surrada. A estrada principal era longa demais, e o cansaço pesava nos ombros, então decidi cortar caminho pelo mato. Conhecia bem aquele atalho, um trecho estreito de terra batida cercado por árvores altas e raízes grossas que se espalhavam pelo chão. A noite estava quieta. O ar úmido trazia o cheiro da terra recém-mexida. O som dos grilos preenchia o silêncio, misturado ao canto distante de um curiango. O lampião que levava na mão mal iluminava o caminho à frente, mas eu sabia para onde ir. Andei alguns minutos sem pressa, ouvindo apenas o estalo dos galhos sob meus pés. Então, um ruído diferente se fez presente. Passos, baixos, ritmados, seguindo os meus. Parei. O som cessou. Esperei atento, mas nada aconteceu. Talvez fosse um bicho na vegetação. Retomei a caminhada e os passos retornaram. Mantinham o mesmo ritmo que os meus, um compasso perfeito. O suor brotou frio na nuca. Olhei por cima do ombro, tentando enxergar entre as sombras retorcidas das árvores. Não vi ninguém. O coração bateu mais forte. Acelerei o passo. O som atrás de mim também aumentou. O medo se instalou no peito como uma raiz se enterrando fundo na terra. Quando olhei de novo, ele estava lá. Alto, magro, envolto por uma capa escura que tremulava levemente com a brisa. Não dizia nada, apenas me seguia. E eu sabia, no fundo, que ele não era deste mundo. A noite parecia mais densa ao meu redor,
como se as sombras das árvores se estendessem além do natural. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Apressei o passo, sentindo o corpo inteiro tenso. Mas o som dos passos atrás de mim não diminuía. Pelo contrário, a cada passada minha, ele fazia o mesmo, no mesmo ritmo, na mesma cadência. O medo virou um nó na garganta, então corri. Meus pés batiam com força contra a terra úmida, desviando das raízes retorcidas que surgiam no caminho. O lampião tremia na minha mão, lançando feixes instáveis de luz entre as árvores. Eu precisava sair dali. O som dos meus próprios passos se misturava ao dele, até que de repente cessou. Olhei por cima do ombro. Nada. O alívio veio rápido, mas foi embora ainda mais depressa. Ao virar para frente, meu corpo travou. Ele estava ali. A capa escura tremulava suavemente. Mas o que estava dentro dela era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Não havia rosto, nem olhos, nem boca. Apenas um vazio escuro, uma sombra onde deveria haver uma face. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. O silêncio da noite foi quebrado por uma risada baixa, arranhada, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. O pavor me lançou para frente. Corri sem pensar, sem olhar para trás. O caminho se tornava um borrão de árvores e sombras. Só queria chegar em casa. Só queria sair dali. Cheguei em casa ofegante, com o peito ardendo da corrida. As mãos trêmulas mal conseguiram erguer a tranca da porta, mas consegui fechá-la com força, sentindo um alívio momentâneo ao ouvir o barulho seco da madeira se encaixando. Passei o ferrolho na janela, encostei a cadeira contra a porta e me sentei na beirada da cama, tentando recuperar o fôlego. Aquilo não era coisa deste mundo. Não podia ser. Talvez fosse o cansaço, a imaginação pregando peças. Mas o arrepio na pele e o peso gelado no estômago diziam outra coisa. O silêncio reinava dentro da casa. Apenas o som fraco do vento se arrastando pelas frestas. Então veio o primeiro ruído. Passos. Lá fora, no terreiro. Arrastados, lentos. O chão de terra fofa abafava o som, mas eu sabia que estavam ali. A cada poucos segundos, outro passo. Como se algo me cercasse, esperando. O tempo passou devagar. A madeira da porta estalou como se alguém tocasse nela de leve. Prendi a respiração. O ruído continuou sem pressa, sem urgência. Apenas uma presença que se fazia sentir. Não preguei os olhos. Fiquei ali, imóvel, até que ao primeiro raio de sol, tudo cessou. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. Com a luz da manhã, juntei coragem para abrir a porta. No terreiro, as marcas fundas na terra me esperavam. Elas não iam nem vinham, apenas estavam ali, como se alguém tivesse parado diante da minha casa a noite inteira. O dia nasceu, mas o frio na espinha não passou. As marcas no terreiro eram a prova de que algo estivera ali, me esperando. Não dava mais para ignorar. Peguei o chapéu e segui até a casa de seu Antero, um velho que morava nos arredores, conhecido por saber das histórias antigas da região. Ele me recebeu na varanda, os olhos fundos analisando meu rosto cansado, antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Contei o que tinha visto, a estrada, os passos, o homem sem rosto. A cada palavra, a expressão dele mudava, até que ficou pálido como cera. Ficou um tempo calado, mexendo o fumo no canto da boca. Você cruzou o caminho dele, disse por fim com a voz rouca. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. O velho suspirou fundo e começou a contar. Há muitos anos, um forasteiro apareceu por aquelas bandas.
Um homem estranho, calado, que nunca se misturava com ninguém. Não demorou para o povo desconfiar. Diziam que ele fazia feitiçaria, que falava com os mortos. Certa noite, um grupo de homens decidiu acabar com aquilo. Pegaram-no no meio do atalho e o mataram a pauladas. Antes de morrer, ele jurou que voltaria, que ninguém andaria por aquele caminho sem sentir sua presença. Engoli em seco. Eu não queria acreditar, mas a lembrança do vazio escuro dentro daquela capa não saía da minha cabeça. Se ele te escolheu, seu Antero continuou, com um olhar sombrio, ele não vai parar. Tranquei as portas antes do sol se pôr. Fechei cada fresta. Coloquei a cadeira contra a entrada e sentei na cama com a espingarda no colo. Não sairia de casa à noite nunca mais. O silêncio reinou por algumas horas. A lamparina queimava baixa, lançando sombras dançantes pelas paredes. O sono pesava, mas eu me recusava a fechar os olhos. Então, no meio da madrugada, ouvi uma risada, baixa, arrastada, vindo de dentro da casa. O coração disparou. Apertei a espingarda com força e olhei ao redor. A chama da lamparina tremulou, lançando sombras estranhas pelos cantos. Mas não eram sombras normais. Elas se moviam por conta própria, se espalhavam pelo teto, pelas paredes. Um vento frio soprou por dentro da casa, mesmo sem janelas abertas. As sombras se fundiam e se arrastavam, tomando formas indefinidas. A escuridão estava viva. O pavor tomou conta de mim. Agora eu sabia. Não importava para onde eu fosse, não importava se trancasse portas ou evitasse o atalho. Ele sempre me encontraria. Eu não podia mais fugir. Apertei os olhos, tentando conter o medo. Se aquilo queria me assombrar, teria que me encarar. Amanhã eu voltaria ao atalho. Ou terminava com isso, ou seria consumido por aquela sombra para sempre. O sol ainda queimava o horizonte quando deixei minha casa. No bolso, 1/3 de contas gastas pelo tempo. Na cintura, uma faca de cabo de osso. Eu não sabia o que faria, mas não podia mais viver assim, assombrado. O atalho me esperava como sempre, estreito, sufocado por árvores tortas que se fechavam ao redor. O cheiro de terra úmida enchia o ar. O silêncio era absoluto. Parei no meio do caminho. A escuridão começava a se instalar. Segurei firme a faca. O medo rastejava pelo peito, mas eu não recuaria. Então, ele apareceu. Não veio andando. Não surgiu de trás das árvores. Simplesmente estava ali, como se sempre tivesse estado. A capa escura se movia levemente sem vento algum. O vazio onde deveria haver um rosto parecia mais profundo, sugando a pouca luz que restava. O pavor apertou meu peito, mas eu gritei. Por que me segue? Nenhuma resposta, nenhum som, apenas um passo à frente. Avancei com a faca e golpeei o vazio. O aço atravessou a escuridão sem resistência. Nada. Era como cortar o vento. Então senti. Mãos gélidas agarraram meus braços, subindo até o pescoço. Vozes sussurravam ao meu redor. Palavras antigas, promessas esquecidas. O frio se espalhou pelos ossos. Em desespero, ergui o terço e comecei a rezar em voz alta. A criatura se encolheu. A risada baixa virou um grito agudo. O vento soprou forte e, num piscar de olhos, a escuridão engoliu tudo. E então ele sumiu. Voltei para casa, os passos pesados, a mente turvada. A batalha parecia ter terminado e eu me sentia exausto, mas vitorioso. A escuridão tinha recuado e eu ainda estava ali, de pé, respirando. Fechei a porta com força e me joguei na cama, sem conseguir tirar o peso daquilo tudo da cabeça.
O medo estava enfraquecendo, como uma tempestade que se afastava no horizonte. Mas ao amanhecer, o medo retornou. No terreiro, as marcas estavam lá novamente, fendas profundas na terra, como se alguém tivesse ficado ali, imóvel, a noite inteira. Fui até a casa de seu Antero. Ele não precisou ouvir o relato, apenas balançou a cabeça lentamente. Ele nunca some, só espera. As palavras caíram pesadas no meu peito. Eu havia vencido, ou pelo menos pensava que sim. Mas no fundo, sabia que o mal não se desfaz assim tão facilmente. Nunca mais atravessaria aquele atalho. Nunca mais.